entrando no livro de Isaías, capítulo 8, para a honra e glória do Senhor, para nós entendermos. O que nós temos que entender aqui, meu querido e minha querida, o que nós temos que entender é que aqui, no Isaías, ele era um dos profetas na época dos reis. E ele foi profeta no tempo do rei Uzias, que morreu com lepra, porque ele achou também que era profeta, e só os profetas podiam entrar no Santo dos Santos. Aí o filho dele, Acás, entrou no lugar dele. E aqui já, Isaías, nós sabemos que Deus falou a respeito, né? A visão de Isaías de uma nação pecaminosa. E nós temos que também estar olhando como que nós estamos. Se estamos tendo uma vida de pecado. Que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, as nossas iniquidades, para sermos justificados por Cristo. Porque aqui também Isaías há um convite à graça. Vinde, pois, e arrozeemos, diz, ainda que vossos pecados sejam como escarlata. E também tem o julgamento e a redenção de Jerusalém, que eu comentei com vocês, a glória futura do Israel espiritual, E depois eu falei, o orgulho do ser humano vai ser abatido. Orgulho não é de Deus. Não é de Deus. Nós não podemos ficar cheios de orgulho e achar que nós não precisamos de Deus. Às vezes nós temos mania de achar que nós não precisamos de nada. O ser humano tem mania de achar só porque ele tem dinheiro, ele pode estar fazendo, eu posso tudo, mas não pode. Não pode. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é o alfa e o ômega. E depois tem o julgamento dos filhos de Sião. Depois, gente, a coisa fica tão feia, mas tão feia, que a profecia continua no capítulo 7, que as mulheres, houve uma profecia contra as mulheres, porque as mulheres andavam aleivosamente, elas andavam se olhando, dando, como se diz no termo popular de hoje, dando bola para os homens casados. E Deus não estava gostando dessa situação, e ele anuncia o reinado do renovo do Senhor. Depois ele fala no capítulo 5 da parábola da vinha má, que ele plantou uma vinha que ela desse, para que ela desse bom fruto, que desse uvas boas. Mas no fim ele está comparando Israel com uma vide que deu frutos maus, porque as pessoas não queriam nada com o Senhor. E no capítulo 6 houve a visão de Isaías e seu chamamento. Quando o rei Uzias morreu, isso foi uma visão que ele teve. Foi uma visão que ele teve. Ele viu isso no sonho, foi uma visão que ele teve. E aqui ele foi chamado. Ele foi chamado para levar as boas novas do Evangelho. E quem tem a função de levar as boas novas, de levar a palavra de Deus, é quem serve a Deus. É quem serve a Deus. E aqui ele foi chamado, ele teve essa visão, e ele falou assim: ai de mim que tem lábios impuros. Veio, o serafim e tocou com a brasa em sua boca, e ele foi e tornou-se limpo. E aí, gente, houve também uma profecia no capítulo 7, houve uma profecia contra Israel e Síria. Aqui o que aconteceu? Sucedeu que depois da morte de Uzias,
quem entrou no lugar dele foi Acaz. E Judá estava sendo muito ameaçado mesmo. E aí Deus mandou Isaías, que era o profeta da época, o sacerdote da época, né? Falou com Isaías, fala com Acaz. Acaz, ele não andava com Deus, não. Ele estava lá no trono porque ele era da linhagem de Davi. Foi na época que os dois reinos foram divididos, tá? Ficaram 2 reinos, 10 para um lado, 2 para o outro. Só que tem que Efraim largou Judá e fez aliança com nações erradas e se levantaram contra Judá. Aí Deus mandou Isaías entregar essa profecia para ele. Falou com ele assim: olha, acautela-te e aquieta-te, e não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições. É só você pede um sinal para Deus que você vai receber o sinal. Mas Acaz, ele desprezou Deus. Acaz, ele desprezou Deus e falou assim: não vou pedir nada para Deus, não. Não vou tentar o Senhor Deus. Ele pode ter voltado lá onde em Deuteronômio, falando: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aqui Acaz, ele estava desprezando a ajuda de Deus e confiando em homens, porque ele não quis a ajuda do Senhor. Ele rejeitou a ajuda de Deus. Quantas pessoas rejeitam a ajuda do Senhor? E aqui ele não falou que não ia pedir nenhum sinal, e Deus falou para ele pedir um sinal. Mas Deus falou assim: olha, mesmo se você não quer um sinal, eu vou mandar um sinal. E continuou a falar com Acaz. Não, peraí, só volta só aqui em cima, né? E ele falou assim: ó, eu vou mandar um sinal. Ele falou assim: se vocês não quiserem, se o rei Acaz não quiser esse sinal, eu vou mandar assim mesmo. E ele falou, ele promete, irmão, quando eu vou só terminar o capítulo e oro, tá, presbítero Jamil Isildo? Vou orar, tá? Em nome de Jesus. Aqui tá a promessa do rei de Deus, né? Anunciando que ele falou assim, ó, mesmo, ele falou, a promessa, ele aqui houve uma promessa a respeito de Emanuel. Ele falou assim, ele continuou dizendo, olha, o Senhor vai falar a Acaz que você vai falar a Acaz que mesmo que ele não pediu, eu vou enviar o meu sinal. E continuou o Senhor falar com Acaz dizendo, né? Pede ao Senhor teu Deus um sinal. E ele não quis dar o sinal. Então, Deus falou assim, eu vou dar o sinal assim mesmo. Ele foi e falou assim, olha como Isaías está apontando para o Novo Testamento. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Rei Acaz não quis pedir um sinal, mas ele falou, vou dar o sinal. Aí ele falou assim, olha, portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. E ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. O que aconteceu? Aqui ele está anunciando Jesus Emanuel, Deus conosco, e ele também tem 2 lados de profecias aqui que nós vamos entrando aqui no capítulo 8 e nós vamos entender. Porque ele falou assim, olha,
a esposa do profeta Isaías, ela também era profetisa. E ela teve filho. A profecia foi para eles também, tá? E aí, essa profecia tem quando ele falou que ia mandar o sinal de uma virgem, ele também falou com Isaías a respeito que ele também, antes que eles completassem 2 anos, né? Olha bem, aí quando entramos no capítulo 8, a invasão dos assírios, disse também o Senhor: toma uma ardósia grande, uma pedra grande, escreve de maneira bem clara, rápido despojo e presa segura. Mandou ele escrever bem rápido. Rápido despojo e presa segura. Tomei isto comigo na testemunhas fidedignas, a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberiquias. Então, ele foi e tomou como testemunha a Urias, que era sacerdote. Não é aquele Urias que morreu na guerra que Davi mandou matar, não. Esse era sacerdote. E Zacarias também, filho de Zeberequias. Fui ter com a profetisa e ela concebeu. Esse fui ter com a profetisa aqui, verso 3, fui ter relações sexuais com a profetisa. Pelo que eu entendo, ele era casado, tá? Ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor. Então o Senhor disse: põe o nome dela rápido despojo, presa segura. É um nome só estranho, né? Não, já pensou se Deus mandasse colocar um nome agora no seu filho, você depois chamar, vem cá, rápido despojo, presa segura? Mas é porque era um nome que estava profetizando o que ia acontecer. Isaías obedeceu. Talvez a gente ia até questionar: eu vou colocar esse nome não é um nome bonito, vamos ser sinceros. Mas a profetisa, ela teve um filho, deu à luz a um filho. Então, lógico, evidente que aqui ela era esposa do profeta Isaías. Porque ele falou: porque antes que o menino saiba dizer meu pai, antes que ele fala, ou meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correram brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, forte e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, porque acaso ele era rei de Judá. Lembre-se sempre que tinha 2 reinos, reino de Judá e reino de Israel. Inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço e as alas estendidas do seu exército, e cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. E aqui o Senhor também no capítulo 8 de Isaías, no capítulo 8 de Isaías, ele está falando assim, está mostrando que o Senhor é a nossa esperança. Que o Senhor é a nossa esperança, né? E ele enfureceu-vos, ó povos, enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvido, todos que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados.
Dai ordem e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse: tende forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Quais eram as duas casas de Israel? É Israel e Judá. E muitos dentro deles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. E a ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais, e o filho que o Senhor me deu por sinal, eis-me aqui. Deu foi 2 filhos, né? E os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então aqui foram 2 filhos, gente. Será que foram gêmeos? Deixa eu olhar aqui na outra Bíblia aqui, para me ver o que está acontecendo aqui. Porque essa outra Bíblia aqui, ela não tem... Deixa eu ver aqui no capítulo 8, verso 3. Ela foi ter a luz, né? Deixa eu ver. Verso 3. Ele foi ter, como descreve, com frequência... realmente, ele foi ter com a esposa dele. Ele foi ter união sexual, que está falando aqui, né? E indicando que a profetisa era a esposa de Isaías. O nome do filho era uma profecia que a Assíria saquearia tanto a Síria como Israel, já que Acaz rejeitou a ajuda do Senhor, tanto a Síria como Israel, eles iam ser saqueados pela Assíria. Tem Síria e tem Assíria. Nós sabemos que nos dias de hoje a Síria está em total destruição, né? Porque a Rússia está guerreando contra a Síria. Mas eu fico pensando, tudo tem um fundamento bíblico, né? Tudo tem um fundamento bíblico. E ele falou assim, aí no verso 8:3, ele teve relação com a mulher dele, e ele pôs o nome e Deus deu ordem, né, para dar o nome ao filho. E antes de falar pai, antes de falar mãe, Arthur, obrigado pelo presente aí. Ele falou assim, deixa eu continuar aqui. Então ele teve esses 2 filhos. Então os 2 filhos, eu acredito que um filho chamava põe o nome dele de rápido despojo, e o outro presa segura, tá? Mas a palavra, nós vamos entendendo junto aí a palavra. Aí só sei que Deus falou: você não quer minha ajuda, vocês vão ser destruídos. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração de seus discípulos, espera no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para as maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Então o Isaías falou assim, eis-me aqui e com os filhos que o Senhor me deu. Quando vos disserem
consultai os necromantes e os adivinhos que cheireiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, vocês se consultarão com os mortos? Aqui está perguntando, porque Deus ele totalmente contra consultar mortos. O morto ele morreu, tá? Quem faz milagre é Deus. E aqui na própria palavra de Deus fala que nós não devemos procurar necromantes e adivinhos. Tem gente que até hoje acredita nessas coisas e faz trem errado. E ele falou assim, olha, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus? Será? Olhando para cima, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão lançadas para as densas trevas. Então aqui está falando da escuridão, das densas trevas, né? Que está aí acontecendo e tudo. Esse é o capítulo 8, que está falando aí da invasão dos assírios. E o Senhor, ele está mostrando também nesse capítulo aí que o Senhor é a nossa esperança. Muito bem, esse é Isaías capítulo 8. Capítulo 8 de Isaías está falando que vai acontecer com esse povo que se acha todo. E é muito importante nós buscarmos refúgio em Deus. Ter temor, reverência, terror, espanto, um objeto de temor, respeito ou reverência que nós devemos ter. E aqui no capítulo 8 está falando das duas casas de Israel. Quando fala das duas casas de Israel, são os dois reinos que foram divididos porque eles brigaram. Tá bom? Deixa eu ver mais. Mas haverá um intervalo de cerca de 13 anos antes de se cumprir as palavras de Isaías. Enquanto isso, ele precisa conservar o seu fundamento profético, apesar do escárnio do povo que o identificou como espiritualista e pagãos. O pessoal criticava Isaías, o pessoal não gostava de Isaías. E aí essa profecia, né, do 16 até o 18, deixa eu ver, do 16 até o 18, liga o testamento e sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu, eis-me aqui com os filhos que me deu, e, ó Senhor, com os sinais e maravilhas que em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. E aqui ele está falando, vou ler até o 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos, que chiriam e murmuram entre dentes, não recorrerá ao povo seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-á os mortos? Será que você que está vendo essa live aí, você está consultando mortos? Não é provável, não pode, né? Nós não podemos fazer uma coisa dessa, né? Porque Deus levou minha mãe, que agora eu vou consultar. Vou ver o que minha mãe está falando. Isso é tudo mentira, gente. Vamos tomar cuidado. Então, vamos mudar de atitude enquanto podemos, tá? Os habitantes de Judá pedem em atitude de... Olha bem. Isso acontece nos tempos de hoje. Os habitantes de Judá pedem com escárnio, com zombaria, pedem
um profeta de verdade que declare corretamente as verdades da lei e do testemunho. E Isaías, ele era um profeta da verdade e da lei. Mas eles, o que eles faziam? Eles debochavam, estavam aqui se escarnecendo deles. Muitas pessoas estão escarnecendo dos crentes hoje em dia. Então, não liga, você pertence a Deus, amém? Este é o capítulo 8.